Questão 56. A questão diz: terminada a missa, o padre tirou o sobrepeliz e subiu em uma cadeira alta, enquanto todos nós estávamos sentados na areia. Ele pregou um solene sermão sobre a história evangélica. No fim, falou sobre a nossa vinda e a descoberta desta terra, referindo a cruz em obediência da qual viemos. Observação feita muito propósito que nos causou grande fervor. Pedro Vaz Caminha. Carta de Pedro Vaz de Caminha. O que ele está dizendo aqui? Aqui, nesse excerto, está dizendo que o padre, cruz aqui, cruz lembra o quê, minha gente? A penitência de Cristo. A penitência de Cristo. E também essa penitência era o destino de Cristo. Né? Cristo veio ao mundo para cumprir o destino, cumprir os desígnios de Deus, que seria o quê? Morrer na cruz e salvar os pecados dos homens, né? O padre tá dizendo o seguinte: olha, nós portugueses somos que nem Cristo. Minha gente, nessa época os portugueses tinham um grande ego, né? Nós portugueses somos iguais a Cristo. Nós temos que cumprir as designações de Deus. Nós temos que obedecer ao destino que Deus nos colocou. Assim como o destino de Cristo era morrer em morte de cruz para salvar os pecados dos homens, o nosso destino que Deus nos mandou foi colonizar esta terra e salvar as almas dos índios. Assim como Deus salvou as almas da humanidade. Então eles estão ali se comparando ao próprio Cristo, tá bom? Então bora lá. O excerto da carta de Pedro Vaz Caminha revela que o cristianismo era tido como, bora lá, letra A, elemento que reduziria os interesses econômicos da metrópole. Não, é que ele não fala disso. Não menciona a parte econômica da colonização. B. O fator que levaria à adoção da mão de obra escrava na colônia. Não, ele só está dizendo aqui, nesse excerto, lembra, sempre volte ao excerto. O que o texto está falando? Volte ao comando da questão. B. O fator que levaria à adoção da mão de obra escrava. Não, está falando aqui do quê? De que os portugueses são como Cristo, que eles têm que espalhar a palavra de Deus, blá blá blá. Letra C. A ideologia que supriria as necessidades materiais da colônia. Não. Letra D. A crença que pregaria a secularização do continente americano. É justamente o contrário, né? É justamente a cristianização e não a secularização. Tá bom? Letra E. O desígnio que conduziu os portugueses ao Novo Mundo. É isso aqui. Ele está falando de quê? Assim como o destino de Cristo, os desígnios que Deus mandou para Cristo, era que ele morresse em morte de cruz, que ele cumprisse essa penitência para salvar os pecados dos homens. O destino que Deus deu aos portugueses era colonizar aquela terra e salvar novas almas e expandir o cristianismo. Bom, então, ficamos com o gabarito letra E. Bom, pessoal, passando aqui para lembrar de seguir o canal, se inscrever aqui embaixo e acompanhar os próximos conteúdos do simulado aberto à prova média.